E aí, pessoal? Bem, voltamos aqui para mais um vídeo em que a gente vai continuar aí falando sobre avaliação de políticas públicas. No último vídeo a gente falou sobre inferência causal. Bem, eu sou a professora Maiara Marinho, mas antes da gente começar, antes da gente continuar, não esquece de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para estar sempre atento aí sobre administração pública, administração financeira orçamentária, políticas públicas e tudo mais que der, tá bom? Bem, vamos lá, a gente estava falando aí sobre... calma aí, deixa eu ver aqui. Bem, no último vídeo a gente falou sobre inferência causal e como o quanto é difícil a gente determinar que A causa B, porque pode haver uma série de elementos entre uma coisa e outra, tá? Entre duas variáveis. Uma variável que vai ser independente e outra variável que vai ser dependente. Né? Quando a nossa pergunta de pesquisa, por exemplo, fumar causa câncer, a gente quer saber, a nossa variável independente é o ato de fumar e a nossa variável dependente é a incidência de câncer, tá? Por que é difícil a gente inferir essa causalidade? Porque pode haver várias outras variáveis ali que a gente chama de confounders ou variáveis de confusão ali. Pode haver explicações alternativas, pode haver uma correlação ou causalidade espúria, né? Que duas coisas são muito correlacionadas, mas não tem ali um mecanismo explicativo por trás da correlação entre as duas. A gente também falou sobre correlação, que correlação não implica causalidade. Para a gente afirmar que há uma relação de causalidade, a gente tem que ter uma direção, tem que ter temporalidade, ou seja, a causa vem antes da consequência, e um mecanismo causal, né? O que liga o ato de fumar à incidência de câncer, né? Um processo biológico de ingestão de fumaça, quer dizer, tem uma teoria por trás que conecta essas duas coisas, tá? A gente também falou sobre validade interna, quando a gente, por exemplo, consegue isolar o impacto da nossa variável independente ou do nosso programa, da nossa intervenção sobre o efeito, sobre o resultado, a gente tem uma força que a gente chama de validade interna. E a gente também tem a questão da validade externa, quer dizer, a nossa capacidade a capacidade da nossa amostra refletir corretamente aquilo que é reproduzido na população. Né, as características observáveis e não observáveis da população. Né? A gente diz que a nossa pesquisa, a nossa amostra tem um alto nível de validade externa. Tá? A gente também falou no último vídeo sobre o contrafactual, né, que basicamente o que teria acontecido na ausência com o grupo tratado na ausência do tratamento. Essa ausência de tratamento, esse grupo, a gente vai chamar de grupo controle, né, o grupo que não recebe a intervenção, mas adota as mesmas características ou características semelhantes, né, variáveis que são observáveis, como idade, gênero, nível educacional, das não observáveis, né, como, por exemplo, motivação, predisposição, satisfação, intenção, né, e à medida que a gente consegue, por exemplo, aleatorizar na hora de criar um grupo de tratamento e um grupo de controle, a gente consegue também balancear essas características observáveis e não observáveis, de modo que a gente consiga ali isolar o efeito da intervenção sobre a nossa variável dependente, né? Se a gente, por exemplo, pegar um grupo de tratamento e um grupo de controle, a gente der para o grupo de tratamento o medicamento com o princípio ativo e no grupo de controle a gente daria um placebo. Né? Os grupos estariam bem balanceados, né? Então, por exemplo, em termos de gênero, em termos de idade, em termos de histórico médico, enfim. E aí a gente vai conseguir, com essa aleatorização, criar ambos os grupos de tratamento e controle, e aí a gente vai conseguir isolar o efeito de modo que o tratamento menos o controle, né, vai ser o nosso efeito aí da nossa droga, tá? Então, o que seria a diferença entre o tratamento e o controle? A única diferença entre os dois grupos é a exposição à intervenção.
A gente também falou sobre significância estatística e intervalo de confiança. A significância estatística ela é útil para a gente saber se o efeito da intervenção é real mesmo ou aconteceu por acaso, né? Em um teste estatístico, se a significância é menor do que 0,5, isso significa que é muito improvável que o resultado tenha ocorrido por acaso, ou seja, o resultado é estatisticamente significativo. A diferença, por exemplo, em tratamento e controle, né? Se o p-valor for menor do que 0,05, as chances, a gente pode, por exemplo, afirmar, ou então a gente pode inferir que a nossa hipótese é verdadeira, tá? Já quando a gente tem um p-valor alto, quer dizer, maior do que 0,05 ou maior do que 10%, os resultados, significa que os resultados podem sim ter ocorrido por acaso, e aí a gente não consegue rejeitar a nossa hipótese nula. A gente também falou sobre o intervalo de confiança, que é um intervalo de valores em que a gente estima que o verdadeiro valor da nossa população deve estar, né? Então é uma faixa de valores que vai, por exemplo, se você quer falar a idade da, desculpa, a altura de determinado grupo de homens em uma cidade, né? E a altura varia de 1,60 a 2,10, né? Então ali a gente teria um intervalo de confiança, de modo que a nossa amostra o intervalo de confiança nos diz que se a gente fez o mesmo estudo muitas vezes, a média da nossa população vai estar dentro desse intervalo na maioria das vezes. Quer dizer, se o nosso intervalo de confiança é de 95%, a gente está confiante de que a média da altura daqueles homens daquela cidade está dentro daquele intervalo, tá? Bem, e aí eu trouxe um exemplo aqui, né, para o nosso caso de avaliação de política pública. Um governo implementa um programa de tutorias extras para melhorar o desempenho dos alunos em escolas públicas de áreas carentes. Para a gente, por exemplo, avaliar o impacto do programa, o que a gente pode fazer? Comparar as notas dos alunos que passaram pelo programa de tutoria com um grupo de alunos que não receberam o programa de tutoria. E aí, a partir dos testes estatísticos, a gente calculando o p-valor, se o p-valor for menor que 0,5, a gente pode concluir que o programa de tutoria teve um impacto estatisticamente significativo no desempenho dos alunos, né? Então, além de verificar se houve impacto, a gente também pode calcular um intervalo de confiança de 95% para a diferença de notas entre os dois grupos. E, por exemplo, se o intervalo de confiança for entre 2 e 5 pontos, eles estão 95% de confiantes de que o programa de tutoria aumenta as notas em média de 2 a 5 pontos, ok? Bem, agora a gente vai falar sobre o que é o experimento aleatório, né, do inglês RCT, ou Randomized Controlled Trial. É um tipo de estudo em que os participantes são alocados aleatoriamente em grupos diferentes, um grupo, geralmente um tratamento e um controle, tá? As características de um RCT: primeiro, aleatorização ou randomização. Os participantes vão ser distribuídos aleatoriamente nos grupos, ou seja, isso ajuda a garantir que os grupos são semelhantes, né, em relação àquelas variáveis que a gente já falou, observáveis e não observáveis. Uma outra característica é a existência do grupo controle, né? Tem que ter um grupo controle aqui para a gente comparar o grupo de tratamento com o grupo que não recebeu o tratamento. E a gente manipula a variável independente, né? Então, no nosso caso, a nossa variável independente aqui seria o programa de tutoria, né? Vai ter um grupo de tratamento vai receber o treinamento, outro grupo não vai receber o treinamento, tá? Qual que é a vantagem do experimento aleatório? É a redução de vieses, né? Uma vez que você aleatoriza, você reduz esse viés de seleção, aumentando a validade interna. Lembra que a gente falou o que era a validade interna? Quando a gente consegue isolar o impacto do programa de outros fatores, a gente consegue atingir ali, a gente consegue obter validade interna para o nosso estudo, tá?
Uma outra questão também é o controle de variáveis, né? Dentro de um modelo estatístico, a gente pode inserir outras variáveis ali que funcionariam como explicações alternativas, né? Quando a gente estava falando sobre o fumo, será que fumar causa câncer? Né? A gente também poderia, por exemplo, controlar por outras variáveis, como idade, porque a gente sabe que a idade é uma variável importante na hora de analisar a variação do índice de câncer. Né? Então, quanto mais velho a pessoa for, as evidências sugerem que ela vai ter maior probabilidade de contrair essa doença, tá? E a validade causal também, né? Ele é altamente eficaz para estabelecer relações de causa e efeito, mas nem tudo são flores, porque no RCT a gente tem uma complexidade, um custo, não é barato você fazer um experimento aleatório, tá? Você precisa selecionar os participantes precisam ter características ali, precisa ter um número mínimo de participantes, tá? Tem uma questão de ética também na hora de você conduzir experimentos, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer aqui no nosso exemplo dos remédios, para testar a eficácia de um novo medicamento, a gente sabe que um remédio, por exemplo, pode ter um efeito colateral. Né? Então, é uma questão ética aí, né? Você pensar que você vai submeter as pessoas a um experimento, mesmo que esteja controlado ali dentro de um laboratório, mas você pode estar ali intervindo na saúde das pessoas de maneira inadequada, tá? Tem a questão da generalização também, né? Porque para você conduzir um experimento, você tem limitação. Você não dá para fazer um experimento com a população inteira. Então, você vai ter que pegar uma amostra. Então, essa amostra pode ser que tenha problemas ali de um viés de seleção ou alguma outra questão que vai afetar a sua validade externa. Você não vai conseguir, na realidade ali, você tem um contexto bastante complexo que pode não ser fielmente reproduzido dentro de um laboratório, tá? Então, e por isso a generalização também fica prejudicada. O quase experimento, a diferença do experimento é que ele não utiliza a randomização para a alocação dos participantes em 2 grupos de tratamento e controle, tá? Por que não? Porque os participantes não são atribuídos aleatoriamente, eles podem ser divididos com base em características pré-existentes ou outras estratégias de agrupamento. Então, você tem uma limitação da manipulação, né? Então, você não tem esse rigor dos experimentos aleatórios. Utiliza grupos de comparação que podem não ser perfeitamente equivalentes, né? Então, por exemplo, um experimento natural, né? Então, os grupos são naturalmente selecionados. Uma vantagem é que ele é mais flexível, então ele é mais fácil de implementar, porque no contexto do mundo real, porque ele já vem pronto, né, onde a randomização não é possível. Ele pode ser mais eticamente viável, porque você não tem como manipular. E o custo geralmente é menos caro do que um experimento, tá? Tem a questão das limitações, ele tem um maior risco de viés de seleção, já que os grupos podem diferir em características importantes. Também a gente às vezes não consegue controlar todas as variáveis, né, aquelas variáveis intervenientes ou confounders, né, então isso pode afetar a validade interna. E também tem a limitação de inferência causal, assim, a gente vai ter uma menor capacidade de inferir causalidade ali em comparação com o experimento aleatório. Então, um exemplo de um quase experimento: escolas que voluntariamente adotam um novo currículo são comparadas com escolas que não adotam, né? Então, por exemplo, uma cidade adotou o passe livre durante as eleições e outra cidade não adotou, né? Então, não houve uma manipulação do pesquisador na hora de, não, essa cidade eu vou adotar uma intervenção nessa cidade, nessa daqui vizinha, nessa cidade vizinha eu não vou adotar, né? Então o pesquisador não tem controle sobre a manipulação, né? Então é um quase experimento, é mais fácil de implementar, é menos custoso, é mais fácil também comparar os grupos. Mas você tem essas questões de viés de seleção, a dificuldade de controlar outras variáveis e você também tem uma maior fraqueza aí para estabelecer uma causalidade aí, tá?
Ah, depois, um outro ponto para a gente avaliar uma política pública, a gente pode fazer também um pareamento. O que, que é isso? O pareamento nada mais é do que você construir um par para cada unidade que foi tratada. Como assim? A gente sabe que o contrafactual é o que teria ocorrido na ausência de tratamento. Só que a gente obtém o contrafactual quando a gente compara uma unidade não tratada com uma unidade tratada. Então, o nosso contrafactual seria o que ocorreu com uma unidade não tratada, né? Então, mas e se eu não tiver uma unidade? Como que eu faço isso? Como que eu sei que a unidade não tratada ela tem um correspondente na unidade tratada? Então, o pareamento serve para isso, para você selecionar variáveis dentro do seu grupo de tratamento de modo que ela tenha um par. Então, por exemplo, uma cidade, você não tem como, por exemplo, comparar cidades que adotaram passe livre com cidades que não adotaram, sendo que essas cidades, por exemplo, é São Paulo com sei lá, uma cidade muito menor, com um PIB muito menor, né? Então, não são cidades equivalentes. Então, você não consegue comparar as duas cidades de maneira que, não, São Paulo adotou o passe livre, então teve um efeito nessa cidade aqui, com outras características, não teve efeito, tá? Então, o pareamento é feito por meio desse conjunto de covariáveis, tá? E essas variáveis elas não podem ter sido afetadas pelo programa. Qual que é a hipótese do pareamento? Para a gente obter uma boa estimativa do impacto via pareamento, é que não resta nenhuma diferença intrínseca entre o agente tratado e o seu par no controle. Como assim? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo das cidades que adotaram passe livre versus as cidades que não adotaram passe livre, e a gente quer saber se o passe livre teve efeito na propensão a votar, a gente pode fazer um pareamento entre esses dois tipos de cidade, com e sem passe livre, com base em determinadas variáveis pré-determinadas, por exemplo, o PIB per capita, o partido do prefeito, a população, né, o tamanho, o nível educacional, o gênero, idade da população, o status socioeconômico dos eleitores das duas cidades, tá? Então, por exemplo, eu teria como comparar cidades vizinhas que têm características muito semelhantes, e aí eu faço um pareamento ali para conseguir saber, isolar, saber se a política de passe livre teve ou não um efeito sobre o voto, tá? E aí tem vários outros exemplos aqui que eu posso dar mais adiante. E por fim, uma técnica não experimental também, que é mais observacional, é o método das diferenças e indiferenças, né? Nesse caso, o efeito da política vai ser estimado mediante uma dupla diferença. Que diferença é essa? A gente tem o antes e o depois da intervenção. O antes e o depois da política. Vamos dizer que o grupo controle, quer dizer, aquele grupo que não recebeu o tratamento, que não recebeu a intervenção, não recebeu a política, antes tinha uma condição A. Depois da política, ficou com uma condição B. E aí a gente faz essa diferença, primeira diferença, A menos B, ou B menos A, tá? Já no grupo de tratamento, antes da política a gente tem uma situação C. E depois da política a gente tem uma situação D. A gente espera que... e aí a gente calcula a diferença entre essas duas situações. Por fim, a gente faz uma subtração entre essas duas diferenças aqui. C menos D, que é a diferença do tratamento antes e depois, e A menos B, que é uma diferença do controle antes e depois, tá? Então, qual que é a hipótese das diferenças? O grupo de controle, ele representa o que teria ocorrido ao longo do tempo com o grupo de tratamento após a política, caso este grupo não tivesse sido tratado. Né? Então, por exemplo, né, se a gente olhar aqui para esse gráfico, né, a produtividade média. Esse aqui é o grupo de tratados e esse aqui é o grupo de controle. Quer dizer, os tratados receberam a política e o grupo de controle não recebeu. A gente está vendo que a produtividade média antes da política está bem paralela, ó, a diferença entre eles. Então,
esse aqui vai ser o nosso contrafactual. Quer dizer, o que que é o contrafactual? É a tendência do grupo de tratamento se não tivesse recebido a política, se não tivesse recebido a intervenção. Esse aqui é o nosso contrafactual. Desculpa, esse aqui é o nosso grupo controle, tá? Esse aqui é o nosso grupo controle. Então, o que que seria, para que serve o nosso grupo controle? Para a gente estabelecer o contrafactual, quer dizer, para a gente continuar com ele paralelo. Então, a diferença entre do grupo tratamento e o contrafactual, quer dizer, que é o paralelo ao grupo controle, é o que a gente chama de impacto. Percebe? Então, o método de diferença em diferenças é muito útil para a gente medir o impacto, obviamente, antes e depois da política, e para isso a gente precisa ter a situação antes no grupo controle, a situação depois no grupo controle. A gente precisa ter a situação antes do grupo tratamento e a situação depois no grupo controle. Então, pegando o exemplo da política de passe livre, né, se a gente pegar as cidades que não adotaram o passe livre, né, esse seria o nosso grupo controle. Antes da política. Então, tem uma situação A nessas cidades. Pega as mesmas cidades e mede. Isso aqui continua sendo o controle. Depois. Então, a gente vai fazer uma diferença aqui da situação B, que é do grupo controle depois do passe livre, menos a situação A. A gente espera que essa diferença aqui seja bem próxima de zero, que quase não haja diferença, né? Por quê? Porque essas cidades não tiveram intervenção nenhuma, ok? Já nas cidades do grupo tratamento, eu vou botar aqui em cima, tá? Nas cidades que foram tratadas, ou seja, que receberam a política de passe livre, tratamento, a gente tem uma situação A aqui. Isso aqui continua sendo tratamento, né? São as cidades que foram tratadas, que receberam passe livre. A situação A, ela era antes da intervenção, ou seja, ainda não tinha o passe livre, e depois do passe livre, né? A situação B. Se a gente diminuir B menos A gente espera que seja maior do que zero. Por quê? Porque a gente espera que o passe livre tenha tido um efeito nessa cidade. A gente espera que a situação B seja bem diferente da situação A. Por quê? Porque a política teve uma intervenção aqui que modificou a propensão a votar, ou o voto, enfim, a participação, tá? Então, é diferente. E à medida que, por exemplo, eu pego esse B e A do tratamento e pego esse B e A do controle e diminuo os dois, eu vou saber o efeito da política de passe livre, ok? Bem, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Isso daí é tudo, por enquanto, sobre avaliação de políticas públicas. Eu vou fazer mais vídeos posteriormente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas eu espero que seja útil para vocês para fazerem aí as provas de concursos de vocês, enfim, tentar entender um pouquinho sobre inferência causal na hora de avaliar uma política pública. Beleza? Não esquece de dar um joinha, compartilhar com os amigos se for útil e se inscrever no canal. Até a próxima!